Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco que aqui estamos. Você que nos assiste aí pela internet também, que o Senhor esteja com vocês. Convido vocês que aqui estão, você que nos assiste, para falarmos com Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Oremos. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por essa chuva maravilhosa que o Senhor nos deu. O clima ficou mais agradável, mais fresco. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Nesse momento iremos louvar ao Senhor, que os teus santos anjos estejam conosco e que o Senhor nos use para te louvar e te adorar. Que as pessoas que nos assistam possam também sentir a tua presença através dos nossos louvores, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Queremos louvar ao Senhor com o hino Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eternal. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, jubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Amém, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo vai cumprir essa promessa em nossas vidas, que um dia estaremos eternamente com Ele. Esses montes, esses vales, onde não haverá mais dor nem sofrimento, nós iremos habitar neles. Mas o Senhor Jesus, para que isso acontecesse, Ele teve que morrer na cruz por nós. E Ele pagou esse preço na cruz do Calvário. Vamos cantar esse hino ao Senhor, ao olhar para a cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros. Mas ao clamar, meus olhos
abrir. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém, Senhor. Assim como estamos, vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por o Senhor encher a nossa mente, o nosso coração com esses hinos maravilhosos. E agora, Pai, iremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa falar à nossa mente e ao nosso coração através da Tua Bíblia, Senhor. E que o Senhor use, Pai, o pregador dessa noite, que não seja ele, mas seja o Senhor falando através dele. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, Senhor. Boa noite a todos novamente, você que nos assiste. Iremos estudar um tema hoje muito interessante, tema que às vezes passa despercebido por algumas crenças, algumas religiões, mas que é importantíssimo a gente entender e conhecer um pouco mais, que é a questão sobre o Espírito Santo. Qual é a ação do Espírito Santo em nossas vidas? Será que ele é um ser pessoal? Ele não é um ser pessoal, ele é apenas uma força, um poder? Vamos ver o que a palavra do Senhor tem a nos dizer com relação a isso. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 14,
verso 16. Vamos ver aqui uma coisa interessante, a promessa que Jesus fez aos discípulos. Abra sua Bíblia, no livro de João, capítulo 14, versículo 16. E ali Jesus, estando conversando com os seus discípulos, ele faz uma promessa interessante. E essa promessa nos diz o seguinte, verso 16: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Uma parte bem interessante aqui, essa palavra Consolador, ela tem um significado muito interessante. No original ela vem escrito com a palavra Paracletos, que significa alguém que fica ao lado, uma pessoa que substitui outra. A palavra Paracletos carrega o conceito de aconselhador, de exortador, intercessor, estimulador, consolador e fortalecedor. Ou seja, características de um ser pessoal, que apenas um ser pessoal consegue fazer isso, que é consolar. E essa pessoa, esse ser, ele, além de ser um ser pessoal, ele mostra que é um ser da divindade, porque ele é alguém semelhante a Cristo, porque é o único que poderia estar no lugar de Cristo para consolar as pessoas que aqui estariam. E uma coisa interessante que Jesus falou que habitaria conosco por todo o tempo até a consumação dos séculos. Mas como que Cristo estaria conosco se ele foi ao céu? Então, Cristo, ele está conosco na pessoa do Espírito Santo, onde a gente começa a entender um pouco da divindade da Trindade, que se divide 3 em 1. E uma coisa interessante que esse 3 em 1, uma vez fazendo uns estudos, a própria ciência mostra que no nosso mundo está gravada essa característica do 3 em 1. Quando a gente fala de música, a gente tem a melodia, o ritmo e a harmonia. Juntando os 3 em 1 se torna música. A gente tem a casca, a clara e a gema. Juntando os 3 se tornam o ovo. Qual o número mínimo de pernas para que um banco seja sustentado? 3 pernas. 2 pernas ele cai. Então é um tripé. 3 em 1 está gravado em todas as partes do mundo. Então essa palavra do Paracletos, além de mostrar que é outro, segundo da mesma pessoa, da mesma espécie daquele que o deixou, que era Jesus, ele mostra que Jesus, se é da divindade, o Espírito Santo, ele traz uma característica de um ser pessoal que também é da divindade. E mais adiante, Jesus faz essa promessa de que ele viria. E quando isso aconteceu? Vamos lá no livro de Atos, capítulo 2, vamos ver o cumprimento dessa promessa. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1 ao 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a toda a casa, onde estavam sentados. E apareceram divididas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui no dia de Pentecostes é bem conhecido esse texto, que simboliza e mostra a descida do Espírito Santo, o qual cumpre a promessa de que Cristo fez aos discípulos. Mas Cristo falava aos discípulos, mas também simbolizando a todas as pessoas de todo mundo que acreditassem em Cristo, que o Espírito Santo seria derramado na vida dessas pessoas. E exatamente nesse dia, essa promessa se cumpriu. E mais adiante, vamos ler aqui, continuando aí, vamos ler a partir do versículo 37, o quanto que o Espírito Santo ele é importante em nossas vidas. No verso 37, após a pregação de Pedro e os discípulos, foi dito o seguinte: Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrepende-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo:
salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitavam a palavra de Pedro foram batizados, havendo-se um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vemos aqui que, após a pregação de Pedro, as pessoas estavam preocupadas com o que eles precisavam fazer. E aqui o Espírito Santo usa Pedro e fala uma seguinte frase que serve para nós: arrependermos dos nossos pecados e sermos batizados em nome do Senhor Jesus. E aqui essas pessoas entenderam a importância desse arrependimento. E esse arrependimento, ele só é feito em nossa vida, na nossa mente, através do Espírito Santo. É Ele quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o que iremos ler daqui a pouco. E esse arrependimento, ele é importante, porque o pecado, de maneira nenhuma, ele pode habitar junto com a luz de Deus. Então, são coisas antagônicas, são coisas totalmente distintas. Uma coisa não pode existir junto com a outra. Ou é salvos ou perdidos, bodes e ovelhas, porta larga, porta estreita. E o Espírito Santo, ele vem trazer isso na nossa consciência, nos convencer das coisas erradas. E o que aconteceu aqui? Que quase 3.000 pessoas entenderam a necessidade deles, que eles precisavam de um Salvador, e quase 3.000 pessoas foram batizadas nesse momento aqui da descida do Espírito Santo. Mais adiante, a palavra do Senhor diz o seguinte: como o Espírito Santo é apresentado então na Bíblia? Vemos que o Espírito Santo, ele age na vida das pessoas, ele trabalhou nos discípulos, ele é da mesma espécie de Jesus, ele é um ser pessoal, porque tem a característica de consolador. Vamos ver um texto a mais aqui. Continuando aí no livro de Atos, vamos ler o capítulo 5, vamos ler o verso 3 e 4, dá mais características sobre o Espírito Santo. Diz assim: então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. No verso anterior, diz que Ananias estava mentindo para o Espírito Santo. No verso 4, fala a mesma coisa, porém dizendo que ele estava mentindo para Deus. Ele não mentiu aos homens, mas a Deus. E a Bíblia, ela vem trazendo essas várias características, mostrando que o Espírito Santo é semelhante a Jesus, o Espírito Santo é semelhante ao Pai. Então é a unidade da Trindade. O mesmo Deus que está aqui conosco nesse momento, que é o Espírito Santo, ele também tem a mesma consciência daquele que está no céu, daquele que está sentado ao trono, e aquele que está à direita do Pai, que é Jesus Cristo. Então o Pai e o Filho estão presentes conosco na presença do Espírito Santo. E esse ser importantíssimo em nossas vidas, ele tem algumas funções. E vamos ver algumas dessas funções que ele tem. Vamos ler em João, vamos lá no livro de João. Vamos ler o capítulo 16. João capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 8 ao verso 13. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito mais para lhe dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, e ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, o Espírito Santo, ele tem essa função. É aquela vozinha que fala na sua mente: isso aqui está errado, você não pode fazer isso. E que você luta contra aquilo dali. Realmente é o Espírito Santo. E ele, como foi dito aqui, ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E uma coisa interessante que no verso 13 diz que ele nos guiará a toda a verdade. Aqui entra uma parte interessante. Quando nós, que ainda não estudamos a Bíblia, não temos um relacionamento com Deus, a gente foi nascido em um lar onde vem crenças diferentes, e
em algum momento da nossa vida, a gente se depara a querer estudar com a Bíblia, isso vem do Espírito Santo, colocando essa vontade em nós, mas aqui foi dito que Ele vai nos guiar a toda a verdade. E essa verdade, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que existe apenas uma única verdade. Existe um único Deus, uma única Bíblia, e existe uma única verdade. Não existe várias verdades. Mas a gente vê, infelizmente, um mundo aí por fora, pessoas com a mesma Bíblia, com o mesmo Deus, pregando coisas diferentes daquilo que está escrito. Vemos crenças diferentes sobre a morte, vemos crenças diferentes sobre a própria trindade do Espírito Santo, vemos crenças diferentes sobre dom de línguas, vemos crenças diferentes em várias coisas. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar na minha e na sua vida para mostrar aquilo que é verdadeiro. E ele vai mostrar para vocês através da palavra dele. Porque a palavra de Deus, Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vemos que o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. O livro de Salmos vem falando que os 10 mandamentos é a verdade. No livro de Deuteronômio fala sobre Deus, que Deus é a verdade. Então vemos que a Bíblia, ela trabalha com verdades específicas. E essas colunas da verdade estão baseadas aqui, somente na palavra de Deus. E em alguns momentos da nossa vida, vamos nos deparar com conflitos espirituais. Antes de ser adventista do sétimo dia, eu era católico. Em algum momento que eu comecei a estudar a Bíblia, eu me deparei com essas dificuldades. Que foi o quê? Eu aprendi que realmente santo não está vivo. Aqueles santos que a gente acreditava que poderia fazer algo por nós, eles não podem fazer. Porque a palavra de Deus diz que estão descansando, estão mortos, são pessoas como nós. Não tem poder algum, mas todo o poder que lhes foi dado através do Pai e do Espírito Santo. Então, muitas coisas foram mostradas para mim através do Espírito Santo qual era a verdade. E estudando a Bíblia, comparando textos com textos, deixando que a Bíblia fale não o meu eu, não o que eu acho, o que eu penso, o Espírito Santo ele me guiou a toda a verdade. E nesse conceito, vemos que em alguns momentos, mesmo estudando a palavra de Deus, temos algumas dúvidas e precisamos clamar a Ele para que Ele nos conduza novamente às verdades. E essas verdades Ele vai colocar em convicção quando nos aproximamos da palavra dEle, que é a Bíblia. Vamos ler um pouco para trás, vamos ler o capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Novamente a promessa de Jesus, que ele disse: e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não conhece, e vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Uma coisa que interessante foi dita juntamente quando lemos o verso 26, diz o seguinte: o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e vos fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, além de nos convencer das coisas erradas, ele nos faz lembrar das palavras de Jesus. Ou seja, devemos nos deparar com os textos, literalmente os 4 evangelhos. Quando a gente estuda ali, Jesus ele tem várias palavras sábias, muito interessantes, que precisamos ler e sempre lembrar. Uma dessas coisas é o quê? Quando Jesus ele começa o ministério, ele passa ali 40 dias em jejum, e em seguida, logo é lhe permitido que Satanás conversasse com ele. E assim o que Jesus faz? Ele batalha com Satanás utilizando a própria palavra dele. E Satanás o que ele faz? Ele distorce a palavra de Deus. Ele pega os textos bíblicos e faz uma distorção e que se torna uma meia verdade. E Jesus assim respondia com a palavra de Deus totalmente da forma como que está escrita. Isso aqui me chama muita atenção. Por quê? Que às vezes a gente vai para uma faculdade e ali coisas bonitas vai aparentar que é uma verdade. Vai aparentar que é mais bonito aquilo que eles acreditam. Mas temos que ficar com o que a Bíblia diz, independente das coisas que aconteçam. O apóstolo Pedro, quando vemos ele na vida dele, antes ali com Jesus, quando ele ainda estava caminhando com Jesus, as dificuldades que ele tinha, e a vida após a ida de Jesus para o céu, que o Espírito Santo ficou com ele, totalmente diferente. Então ele dizia: antes importa obedecer a Deus que aos homens. E quando ele fala isso, ele estava em uma situação em que ele seria açoitado. Ele seria açoitado, independente do que acontecesse com ele, ele acreditava naquilo que foi dito pelo mestre dele, que era Jesus. Então esse posicionamento, a gente precisa se colocar
colocar isso na nossa vida, independente do que aconteça, antes importa obedecer a Deus que aos homens. E o Espírito Santo traz essa convicção para nós, na nossa mente, no nosso coração. E é, como a Bíblia diz, é o assim diz o Senhor que tem que prevalecer. Vemos aqui uma parte bem interessante também, que infelizmente por formas acaba sendo distorcido a palavra de Deus, e às vezes você vê até memes aí na internet, que é o que? Quando você sabe que a pessoa está com o Espírito Santo. Então a gente vê dentro das igrejas, pessoas pulando, pessoas rodando, pessoas gritando, e todo um alvoroço. Mas o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Se o Espírito Santo desceu ali nos discípulos, a gente não vê em nenhum momento os discípulos pulando, gritando, com esse tipo de comportamento que a gente vê hoje na atualidade, mas diferentemente disso, o Espírito Santo atuava para a pregação do Evangelho, a converter outras pessoas, e a vida e o caráter dos discípulos eram transformados. Vamos ler então lá no livro de Gálatas, capítulo 5, e aqui vem nos mostrando quando a gente sabe que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Gálatas, capítulo 5, vamos ler o verso 22 ao 25, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então a Bíblia diz, verso 22 e verso 23, os frutos do Espírito, e aqui no verso 25 diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o que mostra para mim e para você que a pessoa tem o Espírito Santo? Se é uma pessoa amorosa, se é uma pessoa calma, se é uma pessoa que ela sabe se portar bem, se é uma pessoa que não se estressa fácil, não deixa que a situação tome conta. E essas características deixam claro que o Espírito Santo ele habita e ele age na vida dessas pessoas. E diferentemente de aquilo que é mostrado, infelizmente, em muitas denominações, muitas igrejas, que o agir do Espírito Santo vem como um mover emocional, apenas de turbilhões de emoções, e ali pessoas choram, pessoas caem, pessoas rodopiam. Diferentemente disso, a palavra do Senhor mostra para nós que é algo totalmente contrário, e é o que a gente acabou de ler um pouco anterior, que o Espírito Santo ele nos conduz a toda a verdade. Então, quando eu ainda era de uma outra denominação evangélica, mas que tinham esse hábito de falar línguas que ninguém entendia, de pessoas cair no chão, pessoas rodopiar, de turbilhões de emoções, pessoas chorando naquele fervor, aquela coisa que ali acontecia somente naquele momento, eu me deparei com essa situação também. O Espírito Santo teve que me mostrar a verdade. Em algum momento, se você acredita sinceramente em algo, mas que Deus sabe que você é sincero, Deus não vai te deixar nesse engano, Deus vai te mostrar a verdade. E você precisa entender que quando você se deparar com essa verdade, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai estar te mostrando o caminho correto, é a crença que você precisa seguir, independente do que foi dito, mas é preciso ser analisado para que você tenha essa convicção de que realmente é isso. E mais adiante, uma coisa interessante, que quando eu ainda estava lá nessa outra denominação, que era evangélica, que era com relação ao batismo no Espírito Santo. A gente viu aqui que as características da pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa amorosa, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, mas em que momento recebemos o Espírito Santo? Quando isso acontece na nossa vida? Quando isso ocorre? Vamos ler aqui, lá no livro de Lucas, capítulo 3. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo 3. Versos 21 e 22. Diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, quando ele orava,
o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o Filho amado, em ti me agrado. Nessa parte aqui, em que Jesus foi batizado, especificamente no batismo de Jesus, ocorreu isso. A voz no céu, Deus Pai, a presença do Filho que já estava ali, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E se nós batizamos por causa de Cristo, o Espírito Santo que desceu em Cristo, ele também desce sobre nós no batismo. Quando nós batizamos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo. Então é dito também em 1 Coríntios, 1 a 2 Coríntios 2:17, 5:17, que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. E essa nova criatura, ela é revestida do Espírito Santo, quando obedecemos à voz dele. E é nesse momento do batismo, quando você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem trabalhado na sua vida. E uma comparação interessante aqui, para que a gente possa entender: então, será que mesmo quando eu ainda não fui batizado, eu não tinha o Espírito Santo? Imaginem só que um amigo seu vai até a sua casa, e ali ele fica de fora da sua casa conversando com você, batendo na porta, te chamando e conversando com você. Em alguns momentos você dá atenção, outros momentos você não dá atenção. Mas chega um ponto em que você abre a porta e esse amigo seu entra. E a presença dele é tão importante para você que ele agora faz morada na sua casa. E o interessante é isso, que quando não somos batizados, o Espírito Santo, ele está falando à nossa mente, ao nosso coração, e ele está batendo. E ao ponto que quando você abre essa porta, que você batiza, que é a abertura dessa porta, que você entrega sua vida a Cristo, ele entra e ele faz morada em você. Então, nesse momento, o Espírito Santo, ele passa a habitar em você. E é esse habitar que eu gostaria de falar um pouco. Vamos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Esse habitar que agora o Espírito Santo habita em nós, ele nos tem como a casa dele, a gente passa a entender uma coisa interessante. Quando Cristo morre, coisas acontecem, pessoas são ressuscitadas e o véu do santuário se rasga de alto a baixo, simbolizando que não precisava mais matar cordeiros e que aquele santuário terrestre já não tinha mais fundamento, ele existia e não precisava mais fazer aquele ritual que fazia. Mas algo foi interessante, em que Deus, ele continua com o santuário terrestre. Então, o próprio Deus que uma vez ao ano descia naquele santuário para fazer a purificação do santuário, agora ele passa a habitar todos os dias em nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a casa dele. Então, é por isso que o Espírito Santo, ele se preocupa muito com as nossas ideologias, com o nosso alimento, com toda a nossa vida, porque nós somos a casa dele. Por isso que é importantíssimo a gente, quando começamos a estudar a palavra de Deus, a gente se apartar das coisas terrenas, das coisas que são infrutíferas. É onde ele quer limpar a nossa mente, ele quer limpar a casa dele. E para limpar a casa dele, na maioria das vezes, vai causar dor, vai causar sofrimento. E em alguns momentos talvez não vai causar isso, porque vai ser fácil, a aceitação dessa pessoa é tranquila. E essa casa do Espírito Santo, ela não pode coabitar ali entre a luz e as trevas. Então algo tem que prevalecer. E aqui ele sabe que nessa casa temos a natureza carnal e a natureza de Cristo que foi implantada em nós através do Espírito Santo. E para fazer essa limpeza, é ele que faz essa faxina. Por isso que é importante que quando estudamos a palavra de Deus, entendemos a nossa necessidade do pecado, a gente possa se arrepender e confessar esses pecados. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, ele intercede para Cristo, Cristo está perante o Pai que intercede por nós para que os nossos pecados sejam perdoados. E essa casa, ela continua sendo a habitação de Cristo, mesmo as pessoas que estão lá no lamaçal de pecado. O Espírito Santo ainda fala com essas pessoas.
E uma coisa interessante, que jamais, de maneira nenhuma, devemos cometer, e que, infelizmente, muitas pessoas cometerão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Que, infelizmente, o que é esse pecado contra o Espírito Santo? É não ouvir a voz do Espírito Santo. Toda vez que o Espírito Santo fala com você, você sente que é Deus falando com você, mas você negligencia, e isso por toda a sua vida, ao ponto de endurecer a sua mente e o coração, que você não mais ouve a voz do Espírito Santo. E até casos que eu já vi reportagem de pessoas que são assassinas, pessoas que matam, que chegaram a um ponto de falar assim, que não sente nenhum remorso, não sente nada. Estão tão endurecidas que aquilo dali é algo normal para essas pessoas. Infelizmente, esse é um ponto que espiritualmente ele pode acontecer na nossa vida, se cada momento que o Espírito Santo falar com a gente não ouvir, a gente não atender. E isso vai nos tirar do céu. Por isso que o Espírito Santo, ele precisa ser, a gente precisa buscá-lo todos os dias. Jesus, ele fala que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará ao Espírito Santo àqueles que os pedirem. E é Ele quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele quem faz essa diferença na nossa vida. Nos trabalhos onde que a gente está, é Ele que vai falar ali a maneira que você deve se portar. Se você errou, você deve se redimir com Ele. É Ele que faz todo esse trabalho. Jesus, ele não está aqui fisicamente, mas ele está aqui na presença do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. O Pai também. Então o Espírito Santo, que é esse Deus que criou os céus e a terra, ele está em mim e ele está em você. E a gente precisa cultivá-lo todos os dias, a gente precisa tirar tempo para estar com ele. Se a gente tira tempo para vir à igreja, se a gente tira tempo para fazer coisas do mundo, se a gente tira tempo para fazer qualquer outra coisa, muito mais o Espírito Santo, que ele que nos dará a salvação. É Ele que vai nos convencer de todas as coisas erradas que fazemos. É Ele que nos aproxima de Deus. O poder vem dEle. E vemos aqui que naquele dia que os discípulos receberam a presença dEle ali, o poder dEle, quase 3.000 pessoas foram batizadas. E o Espírito Santo, além de transformar a minha e a sua vida, Ele quer nos usar assim como usou os discípulos para levar pessoas ao arrependimento e essas pessoas se converterem, assim como aconteceu com os discípulos. Irmãos, gostaria que vocês refletissem nessa mensagem de hoje, a importância do Espírito Santo na vida de vocês. O quão é importante você separar tempo para estar com Deus, o quão é importante antes de você sair, você fazer uma oração, você ler a palavra de Deus, você buscar o Espírito Santo. Em momentos durante o dia, nós termos o hábito de fazer isso. Porque já é difícil passar um dia inteiro sem falar da palavra de Deus. Imagina se isso permanecer todos os dias em nossa vida. O quão difícil será vir à igreja, o quão difícil será obedecer ao Senhor, o quão difícil será ouvir a voz dEle. Então precisamos nos reavivar, precisamos sair da nossa zona de conforto e nos colocar em uma zona em que nós precisamos ir à luta. Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele é Satanás todos os dias. As tentações estão aí todos os dias. E se a gente não acordar, em algum momento a gente pode falhar. Em algum momento nessa falha pode ser o suficiente para a gente perder a nossa salvação. Irmãos, gostaria que vocês se colocassem de pé, chamar a equipe de louvor para a gente fazer um louvor especial. Então pode vir, irmã, vamos ter um louvor especial aqui. Vamos ouvir aqui, gostaria que vocês se colocassem de pé. E assim que a gente terminasse esse hino maravilhoso, fazermos uma oração. Espírito Santo de Deus,
sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Sei o que vou pedir, Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva para Deus o que preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva para Deus o que eu preciso, sabes muito bem, porque me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem, quero mais de ti. Espírito, leva para Deus tudo que preciso, sabes bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Amém. Assim como estamos, convido você a fechar os olhos, falarmos com Deus, oremos. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua presença em nós, na pessoa do Espírito Santo. É o Senhor quem fala à nossa mente, ao nosso coração todos os dias, Senhor. É o Senhor que nos dá a oportunidade de nos arrependermos e nos voltarmos ao caminho correto. Pai, que o Teu Santo Espírito, assim como Ele atuou na vida dos discípulos, Ele possa atuar na nossa vida também. Além de transformar a nossa vida pessoal, Senhor, que a gente possa ser usado por Ti, assim como os discípulos foram, para transformar outras pessoas também, para que outras pessoas cheguem ao verdadeiro conhecimento da verdade, Senhor, e que este Evangelho, Pai, possa brilhar em todo o mundo, e que todas as nações venham conhecer a Ti, conhecer o Espírito Santo, Senhor, a esse ser que nos dá força, que nos dá poder, a esse ser que muda a nossa vida todos os dias, a esse ser que livra-nos do pecado,
esse ser, Senhor, que livra-nos, Senhor, de Satanás, das garras do inimigo que quer acabar com a nossa vida, Pai. Pai, que Ele possa habitar em nossa casa, que Ele possa habitar em nossa vida, que nós possamos limpar o templo dEle, que é o nosso corpo, limpar a nossa mente das coisas erradas, Senhor, limpar o nosso corpo na forma dos alimentos, se necessário, Senhor, nos apartar das coisas que são desagradáveis a Ti e nos aproximar das coisas que o agradam, Pai. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz e segurança, abençoe a todos que estão aqui, a todos que não puderam vir, as pessoas que nos assistem, Senhor, e que o Teu Santo Espírito seja com cada um deles e comigo também, Pai. Em nome de Jesus te agradeço, amém, Senhor. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou